Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa quinta aula aí de matemática computacional. Hoje então a gente vai abordar um assunto sobre grafos. Então, a princípio aí, nosso objetivo dessa nossa aula aí vai ser conhecer então um pouquinho aí os conceitos básicos aí relacionados aos grafos e dígrafos, compreender então os conceitos que estão relacionados aí tanto a grafos como dígrafos, os conceitos de adjacência e incidência, e conhecer também as formas que nós podemos representar então os grafos e os dígrafos. Existem basicamente duas formas aí que são as mais utilizadas aí, então a gente vai conhecer como que a gente pode representar esses elementos aí computacionalmente, beleza? Então, a utilização de grafos, ela é bastante utilizada aí e está relacionada aí na computação grandemente aqui com a resolução de problemas com a computação, né? Então, alguns algoritmos aí que trabalham com grafos são fundamentais, pois são inúmeros aí os problemas que podem ser expressos aí por meio de grafos, né? Então, se a gente fosse parar aí para pensar, tradicionalmente a gente tem um problema a ser resolvido, existem alguns parâmetros de entrada que são necessários aí para que a gente consiga resolver dado problema. Uma coisa interessante que nós temos relacionados com os gráficos é que o tamanho da entrada ela sempre vai ser descrita aí por dois parâmetros, né? E não mais aí apenas por um. Pelo fato de que para a gente conseguir representar um grafo, nós vamos precisar aí, então de vértices e arestas, né? Então esses parâmetros aí, eles servem aí como entrada aí de tamanho para os nossos problemas, os nossos algoritmos aí a serem resolvidos, beleza? Então, um grafo ele pode ser representado por uma tripla, né? Como dito anteriormente, ele vai precisar de dois parâmetros, né? Que seriam os vértices e as arestas. Aqui são os vértices são representados por V e as arestas por E. E nós temos uma função de incidência, por isso que está denominado aqui representado por uma tripla, que essa função de incidência vai ser responsável por representar as adjacências que a gente vai ter no nosso grafo, né? Ou seja, os vizinhos que a gente vai ter para cada um dos vértices, né? E para um grafo em si, a função de incidência ela vai ser responsável por associar um par não ordenado de vértices. Então, isso já nos remete a que as arestas que nós vamos ter para a representação desse grafo, ela não vai ser orientada, né? Então, eu não tenho uma direção específica de uma aresta que sai de um vértice e vai para outro, né? Então, isso como se ela pudesse ir e vir para os dois vértices. Então, por isso, associado um par de vértices aí não ordenado, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, um grafo aqui, denominado de H, certo? Um grafo H. Nós temos aqui os vértices, arestas e a nossa função aqui de incidência, que estão representados aqui. Então, os vértices vão ser representados aqui por V0, V1, V2, V3, V4, V5. As nossas arestas do E1 até o E10. E aqui nós temos a nossa função de incidência aqui, ó, representada aqui para cada uma das nossas arestas, em quais vértices elas serão ligadas. Então, se a gente for tomar essa função de incidência aqui como exemplo e for querer desenhar esse grafo em função disso que nos foi fornecido, nós teríamos uma coisa semelhante a isso aqui, ó. Então, vamos fazer aqui. Um grafo ele é sempre representado por círculos, né? E as arestas que vão fazer a ligação de cada um desses vértices, né? Então, aqui vamos denominar esse cara aqui de V. Não ficou muito bonitinho esse V. Vou escrever maiúsculo mesmo, que daí fica mais fácil. V5. Certo? Então, esse V5 aqui, nosso vértice 5, a função de incidência que comenta sobre ele, que tem a aresta E1, ela é como se fosse um looping aqui, né? Então, ela fica aqui nesse elemento aqui, V5. A nossa aresta 2, ela está representando, ela está conectando aqui, então, os nossos pares aqui não orientados, relacionados com o vértice 2 e o vértice 3. Eu vou escrever aqui no ladinho aqui, o vértice 2 e aqui o vértice 3.
o vértice 3. Então ela está conectando esses dois vértices aqui. Vamos nominar aqui esse cara aqui, E1, e aqui vai ser o E2. E2, certo? Agora o E3, ele está relacionado aqui então ao vértice 0 e ao vértice 3. Vamos desenhar aqui o vértice 0 aqui. Vértice 0 aqui. O vértice 0 aqui, então, ele está relacionado aqui. Está vindo, né, o E3 do V0 para o V3. Aqui, então, nós temos o E3. Muito bem. O E4, a nossa aresta 4, ela está partindo aqui, então, do vértice 4 e indo para o vértice 5. Então, vamos desenhar aqui o nosso vértice 4. Vértice 4. Opa. Vértice 4, não 5. Vértice 4 aqui. Vértice 4 aqui. Indo aqui para o de 4 para 5. O nosso E4. Muito bem. A nossa aresta 5, ela está partindo então de V5 e indo para V1. Vamos desenhar V1 aqui. Esse é o vértice 1. Então está vindo de 5 para 1. Que então aqui a nossa aresta é E5. E5 aqui. Muito bem. A nossa próxima aresta está conectando V0 a V5. V0 a V5, que é a nossa aresta E6. Ok, a aresta E7, ela está conectando V0 a V2, a E7, aqui. A E8 está conectando o V0 ao V3, então aqui a gente tem mais uma conexão aqui desse cara aqui, representando a aresta E8. A E9 tá conectando então o V0 ao V4. A E9. E por fim nós temos aqui então a V10, que está conectando aqui. A E10, né? Conectando aqui o V3 ao V4. A E10. Muito bem, se eu não esqueci de nada, vamos só dar uma revisadinha aqui, para ver se aquele V1 ele não vai para nenhum lugar também. V5, a E1 somente no V5, a E2 está vindo entre V2 e V3, a E3 está indo V0 e V3, a E4, V4 e V5, a E5 ela está indo entre V5 e V1 que está lá. A E6 está indo de V0 para V5, está aqui. A E7 está vindo de cadê a E7? Aqui, de V0 para V2. E a E8 de V0 para V3, que está aqui. A V9 de V0 para V4, que está aqui. E a E10, então, de V3 aí para V4. V3 para V4 aqui, está aqui embaixo. Então, a princípio, se não foi esquecido nenhuma conexão aqui da nossa função de incidência, o nosso grafo ele teria mais ou menos uma cara semelhante a isso, né? Onde que cada função de incidência que nós temos aqui, que está relacionada aos vértices e as arestas, ela nos dá aqui, então, as conexões que a gente tem das arestas em função a cada vértice que a gente vai ter aqui no nosso grafo, certo? Aqui faltou uma coisa aqui, V0 para V1, ó. Tem uma ligação no E6, vamos voltar para cá. O E6 aqui, então, deve ter alguma coisa de errada nessa nossa função aqui, que a gente vai depois vamos verificar, porque a ligação que a gente tem aqui é de V1 para V0, nessa ligação que a gente tem aqui do E6, certo? Então depois eu vou corrigir o slide aí e eu passo para vocês. Então a gente tem uma ligação aqui, ó, que está relacionada aqui com esse elemento aqui e não com o E5 aqui,
como a gente tinha. Então, vamos apagar aqui. Esse E6, ele vem aqui para cá, certo? Então, depois eu relaciono esse cara aqui. Aqui ele vem para V1 e não para V5, beleza? Muito bem, mas o conceito é exatamente esse. Então, cada função de incidência, a gente vai ter uma função de incidência que vai relacionar com uma aresta, e essa aresta aqui, a gente vai ter um conjunto dos vértices, dos pares de vértices, que vão ser conectados aí a cada uma desses elementos, beleza? Então, a gente tem aqui o elemento que está conectado aqui com o V5, o E5 vindo para E1, né, que a gente tem aqui. Esse cara que ele estava incorreto lá foi consertado agora. O E4 indo para V5 e V4, que está vindo aqui. O E9, vamos pegar aqui do V0 até o V4. Então, todos os elementos aqui representam, então, essa nossa função aqui de incidência, os pares não ordenados que nós vamos ter aqui nas conexões aí para cada um dos vértices que a gente vai ter no nosso gráfico. Porque nesse caso aqui são 6 vértices, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. E nós temos 2, 4, 6, 8, 10 arestas aí envolvidas em pares não ordenados que fazem a conexão aí de cada um dos vértices, beleza? Muito bem, então aqui tem a representação aí correta aí do nosso grafo, né? Só relembrando que no slide anterior nós tínhamos um erro aqui, lá estava vindo de 0 para V5, e na realidade aqui é V1, certo? Muito bem, então a representação de um grafo ele vai ser feito por meio de círculos, né? Representando aqui os vértices, e as arestas por uma linha, né? Então a gente tem uma linha aqui que vai representar aqui então as arestas, beleza? Muito bem, ainda dentro desse conceito a gente pode ter um carinha denominado de dígrafo. Esse dígrafo, ele nada mais é do que um grafo orientado. Então a gente tem uma orientação das arestas desse grafo, que ela vai dizer, ó, eu vou partir de um dado vértice, e esse vértice, ele vai para um outro vértice. Então a gente tem agora uma função de incidência que vai ser responsável por associar um par ordenado, né? Quando o grafo não é denominado de dígrafo, ele não é orientado, esse nosso par aqui é um par não ordenado, né? Então a gente não tem as arestas indicando de onde que ele está vindo e para onde que ele está indo, né? Então, nesse caso aqui a gente tem a união, essa função de incidência realizada por pares ordenados. Então a gente pode observar que a representação é uma tripla também, da mesma forma que nós tínhamos num grafo, e a função de incidência também vai acontecer da mesma forma, só que agora ela vai associar somente pares ordenados. Então a nossa aresta ela vai ter um direcionamento, né? Então ela vai sair de um vértice e passar aí para outro, beleza? Então utilizando aqui o mesmo exemplo que nós tínhamos, né? Então já vamos corrigir aqui, que a gente já achou um probleminha lá, né? Aqui não é V5, né? Aqui vai ser V1. Para a gente representar, então, esse gráfico que nós vamos ter agora, esse dígrafo, né, melhor dizendo, pelo fato de que agora a nossa função de incidência trata de pares ordenados. Então, eu vou partir de um vértice e para outro vértice. Então, desse vértice que eu estou partindo, ele não volta para o mesmo vértice, para o vértice vizinho que pegou a conexão com ele. Muito bem, então vamos partir desse princípio, vamos desenhar de novo o nosso grafo, né? Dígrafo agora, na realidade, né? V5 aqui, para representar o nosso vértice, para essa função de incidência aqui, que ela me fala que, então, agora se a minha aresta aqui vai ser representada por A1, né? Que é a diferença que a gente tem entre grafo e dígrafo. O grafo a gente representa essas arestas por E e o dígrafo por A, certo? Que vai estar agora de V5 para V5, só que agora ela está relacionada com um par ordenado. Esse par ordenado, então, ele vai uma flechinha aqui indicando para onde que esse cara aqui está indo. Minha função de incidência aqui para a aresta A2, relacionada, então, com V2 e V3. V2 e V3. Então, ela sai de V2 e vem para V3. O A3 está com V0 e V3. V0. Ela vem de V0 e vai para V3. O A4, opa, vamos dar nomes nesses caras, né? A1.
A2, e aqui nós temos o A3. O A4, então ela vai vir de V5, de V4, né, para V5. V4 aqui. Opa. V4. V4. V4, de V4 para V5. E esse cara aqui vai ser o A4. Agora, pro A5, ele vai de V5 para V1. V1 ainda não existe, então vamos pôr ele aqui. V1. De V5 para V1. Esse é o A5. Muito bem, agora a gente já tem todos os vértices dispostos aí, então não vai precisar escrever mais nenhum. Agora vamos para o A6. O A6 ele vai de V0 para V1, né? O A6. Muito bem. O A7 de V0 para V2. A7. O A8 de V0 para V3. A8. O A9 de V0 para V4. A9. E finaliza então aqui com o A10 que vai de V3 para V4. O A10 aqui. Beleza? Então o que a gente tem? Agora a nossa função de incidência, ela está relacionada aqui com pares ordenados, né? Onde que ela indica da onde que ele está vindo e para onde que ele está indo, né? Então, nesse caso aqui, pegando como exemplo o A2, ele está vindo do meu vértice de origem, o V2, e o meu vértice de destino, se puder encarar dessa forma, seria o V3, e aqui a gente tem a representação aqui do nosso grafo, certo? Então, observando aqui, ó, o A1, ele permanece aqui no V5, o V2, que seria a nossa função aqui de incidência, o A2, ele inicia em V2 e vai para V3, né? Que é o que a gente tinha aqui, ó. Inicia-se em V2 e vem aqui para V3. Então, o início, da onde que ele parte, né? Para aonde ele vai, certo? Com as arestas, lembrando aqui, sempre orientadas, certo? Então, aqui nós temos os nossos par aqui par de arestas aqui ordenadas para esse exemplo aqui de um dígrafo, né? Se a gente for ver aqui, nós temos 3 pontos entrando aqui em V3 e de V3 aqui só sai um elemento, né? Que é a forma que a gente tem aqui, que seria o A10. Então, relembrando, para um grafo, a nossa função de incidência está relacionada com pares não ordenados e para um dígrafo relacionado com pares ordenados, beleza? Muito bem. Então, a gente tem aqui, para um grafo, né, que possui, um grafo G que possui suas arestas representadas por x e y, temos que x e y são vizinhos, né, que vão representar aqui as nossas adjacências, né, dos nossos vértices adjacentes, ou seja, x vai ser adjacente a y e vice-versa, né? Então, se a gente for pegar como base aquele exemplo anterior, pegando como base aqui o V5, nós temos que está relacionado adjacente só, pensando que isso aqui é um grafo, não um dígrafo, né? Então, esqueçam esses direcionamentos aqui. Quem que seria os vizinhos de V5? O V4 e o V1, né? Que seriam adjacentes aí o próprio V5 aí, certo? Muito bem. Então, os vértices x e y são os extremos da aresta x e y, e todas as arestas que possuem um extremo são consideradas adjacentes. Então, a relação de vértices e arestas, elas podem ser descritas como aresta x e y que incidem em x e y, né? Então, o grau de um vértice x de G é representado por ddg de x, que é a quantidade de vizinhos que esse vértice vai ter. Então, a gente consegue agora quantificar isso, né? Quantas vezes esses vizinhos aí ter relacionados com as incidências, a gente vai conseguir denominar quantos graus que a gente vai ter para cada um dos vértices desse nosso grafo.
beleza? Então vejamos um exemplo aqui. Sabemos que para a gente conseguir calcular o grau de vizinhos que a gente vai ter para cada vértice, a gente vai ter então d de g, né, de x, que vai ser para cada um dos vértices que a gente vai ter, a gente vai conseguir calcular, então, contar, na realidade, né, porque a gente não vai calcular nada, né, só vai contar os elementos que são adjacentes para cada um dos vértices que a gente vai ter dentro do nosso grafo. Então, por exemplo, nesse grafo aqui a gente tem 10 vértices. Quais seriam, qual que seria o grau do vértice 1 que a gente teria para esse grafo? Então a gente pode denominar aqui esse cara aqui de V1, né? Que vai ser igual a quantos? Quantos vizinhos adjacentes esse cara aqui tem? Então a gente vai ter o V6, o V4 e o V3, então esse cara aqui ele vai ter 3 vizinhos adjacentes a ele. Para o V2. O V2, quantos vizinhos adjacentes ele tem? Esse cara aqui também tem 3, né? Tem 3 vizinhos. Então o grau desse vértice aí é 3. Para o V3. O V3, ele só tem 2 vizinhos adjacentes a ele, né? Que seria o V2 e o V4. O V4. O V4, ele vai ter 3 vizinhos adjacentes, 4 vizinhos adjacentes ele vai ter, né? O V1, o V2, o V3 e a gente tem o V5 aqui embaixo, né? Então, esse cara tem 4 vizinhos adjacentes. O V5. O V5 tem 3 vizinhos adjacentes também. O V6. O V6, ele vai ter 2 vizinhos adjacentes. O V7. O V7 tem um só, né? Somente o 5. O V8. O V8 tem um só, assim como o V9. Só tem um e o V10 não tem nenhum, né? Então, o grau do V10 seria 0. Então, dessa forma, a gente consegue contabilizar quantas são as incidências, o grau que a gente vai ter para cada um dos vértices que a gente vai ter no nosso grafo, contabilizando aí a quantidade de vizinhos adjacentes que a gente vai ter para cada um desses elementos, né? Então, saber disso pode propiciar aí a resolução mais fácil de alguma coisa relacionada com os problemas que a gente vai ter. Então, aqui tem, para V1 a gente tem 3, para V2 a gente tem 3, para V3 a gente tem 2, para V4 a gente tem 4, assim sucessivamente para todos os vértices que a gente vai ter aí do nosso grafo, a gente consegue visualizar aqui então o grau que cada um vai ter dessa forma, certo? Então, só lembrando, isso serve para grafos aonde a função de incidência está relacionada com pares não ordenados, certo? Isso aqui é um pouquinho diferente, embora a gente possa utilizar o mesmo conceito aqui para dígrafos, isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e verificar alguns detalhes quando a gente faz esse tipo de verificação para dígrafos. Por quê? Quando a gente está trabalhando com pares ordenados, de um determinado vértice eu posso sair com arestas, e esse mesmo vértice ele está recebendo arestas de um elemento. Então, a gente calcula o grau das arestas que saem e com as arestas que entram nesse grafo, certo? Então, observando aqui, a gente tem os mesmos vértices, né? Só que agora os elementos estão ordenados, né? Então, os pares de arestas, de vértices que a gente tem conectados por cada aresta, eles são direcionados, né? Então, eles são ordenados. Para verificar o grau que a gente tem para cada um desses elementos, então a gente vai calcular os elementos que estão saindo desse cara, né? G, de G, X, né? E os que estão entrando de X, certo? Então, se a gente for fazer essa análise para esse dígrafo que a gente tem aqui,
relacionados com V1, então a gente vai ter aqui mais para V1. Quantos elementos estão saindo do vértice V1? Está saindo uma aresta para V2 e outra aresta aqui para V6. Então esse carinha aqui vai ter grau 2. Só que eu tenho um elemento entrando nesse cara aqui, né? Quando eu tenho um elemento entrando nesse cara aqui, então aqui é mais, tá? Então o D- para V1 vai ser igual a 1. A mesma coisa a gente vai observar agora para conseguir o grau desse dígrafo aqui para V2 mais menos V2. Observando a V2, o que a gente consegue verificar? Quantas arestas estão saindo de V2? Somente uma, né? Está saindo uma aresta. Então, aqui, o grau de saída desse cara aqui é uma, só que ele está recebendo 3, né? Então, está entrando 3, está incidindo nele aí três vértices ponderados, um vindo de V3, outro de V4 aqui e outro de V1. Agora a gente tem que verificar isso aqui para V3. Muito bem, o V3, veja bem, eu só tenho elementos saindo de V3, né? Então isso aqui ele vai ter grau 2 aqui e 0. Não tem nada incidindo nele, só está saindo desse carinha aqui. Para o V4. O V4, nós temos, está saindo dele 3 elementos e está incidindo nele aqui 2 elementos, né? O que vem do V2 e uma aresta que vem aqui do V3. Então são 2. Para o V5. O V5, nós temos 2 saindo e 2 entrando, né? 2 saindo e 2 entrando. E assim sucessivamente a gente pode verificar aí para todos os elementos. Eu vou fazer uma observação aqui em função do V8, do V9 e do V10, porque isso aqui eu acho que ficou bem compreensível, né? Pelo fato de que, o que acontece? O V9 não está saindo nenhum elemento dele, né? Vou fazer aqui embaixo aqui, para o V9 e o V9 não está saindo nenhum elemento dele, mas só que está incidindo 2 elementos desse cara aqui. Pro V10 é o contrário, né? Vem aqui em cima. Pro V10. O V10 está saindo um par ordenado ele está ligando um par ordenado de vértices aqui e nenhum está chegando nele, né? Nenhum está chegando nele. Então, o V8 ele tem o mesmo princípio aqui do V10. Beleza? Então, assim a gente consegue contabilizar o grau dos vértices que a gente tem em função do que está incidindo nele e que proporção que ele está incidindo nos outros vértices, pelo fato de agora a gente estar trabalhando aí com um par de arestas ordenadas, né? Ou seja, a gente está trabalhando aqui com um dígrafo, beleza? Então aqui a gente tem a relação de todos os elementos, né? Se a gente for verificar isso aqui, ó, a caso do V9, né? Então, ele não tem nem... ele não tá se conectando, ele não está saindo dele nenhum elemento, né? Adjacente a ele, mas ele está recebendo ele tem um grau 2 que está recebendo está conectando com ele aqui V8 aqui e V10. Então aqui tem a tabelinha aqui completa entre todos os graus que a gente tem que está incidindo, que ele está incidindo num vértice e qual vértice que estaria incidindo nele aqui, beleza? Muito bem, a gente ainda tem a possibilidade de trabalhar aí com grafos ponderados. Grafos ponderados não são nada mais do que a gente ter pesos, valores nas nossas arestas, né? Então isso é muito comum de ser utilizado, como a gente vai estar querendo trabalhar
a distância entre pontos, né? Distância entre, pode ser entre cidades, entre pontos dentro de algum ambiente, é comum a gente utilizar grafos ponderados para conseguir calcular essas distâncias de um ponto aí até outro, né? Então aqui a gente tem uma representação do que a gente teria como peso ou de distância para sair de V5 chegar em V1, para sair de V5 chegar em V4, para sair de V4 para chegar em V0 e assim sucessivamente, ou qual que seria a distância que eu teria para chegar de V1 a V2. Para chegar até V2 eu posso ter vários caminhos aqui, né? Eu posso sair de V1 e ir para V5, ir para V4, para V0 e depois ir para V2, de V1 para V0 para V2, V1 para V0, V3 V2, e assim sucessivamente, dependendo da quantidade que eu for interpretar esses elementos. Então, existem algoritmos que estão relacionados a esses elementos, né? Para procurar caminhos mínimos, né? Isso aí é comum de a gente achar isso quando a gente está trabalhando com árvores geradoras mínimas, né? Então a gente pode utilizar caminhos mínimos para chegar num determinado ponto, saindo de uma origem e chegar num determinado ponto. Então, quando a gente está trabalhando com grafos ponderados, a gente teria uma representação parecida com isso, né? Então a gente pode desenvolver algoritmos para conseguir sair de um ponto e chegar em outro ponto aí, certo? Muito bem. Computacionalmente, a gente tem que ter algumas formas possíveis aí de representar esses grafos e os dígrafos, né? Como a gente viu nos exemplos anteriores, isso a gente poderia estar representando por um conjunto, né? Quando a gente tinha um conjunto de vértices lá, denominado por V0, V1, V2, V3, V4, V5, as arestas também, a gente ia de 1 até E10, a gente pode ter essa representação para a gente conseguir trabalhar isso manualmente, né? Mas quando a gente for estar trabalhando isso com computador, a gente utiliza, então pode ser os dois elementos mais visuais, são as listas de adjacências e as matrizes de adjacências, dependendo da complexidade e da forma que a gente for implementar isso computacionalmente, uma pode ser melhor que a outra, né? Muito bem. Então nós temos que a utilização de listas de adjacências por um grafo pode ser representado por VDG, listas para cada um dos vértices. Então a gente vai ter uma lista de adjacência aí para cada um dos vértices, que estaria relacionada para cada um dos vizinhos de um determinado vértice. Então, se eu tivesse, por exemplo, o vértice V1, ele estava relacionado com 3 vizinhos, se eu não estou enganado, né? Eu acho que era o V1, o V0 e o V4, eu acho que o V5 teria como vizinhos, né? Então a gente criaria uma lista de adjacências e para cada um desses vértices a gente estaria relacionando esses vizinhos adjacentes. A gente pode utilizar também uma matriz de adjacência, né, que vai então representar para cada ponto da nossa matriz, para cada célula da nossa matriz, isso aí a gente tem que lembrar que para essa utilização de matriz, ela sempre vai ser uma matriz quadrada, né? Que vai ser relacionada com a quantidade de vértices que a gente vai ter. Se a gente tiver 3 vértices, ela vai ser 3 por 3. Se a gente tiver 7 vértices, ela vai ser 7 por 7. Se a gente tiver 5 vértices, ela vai ser 5 por 5. E onde para cada célula, para cada posição que a gente vai ter dentro dessa matriz, ela vai ser representada com 1 a incidência que a gente vai ter, a adjacência que a gente vai ter de um determinado ponto de um vértice para outro, e 0 quando a gente não tem uma conexão, onde um vértice não é vizinho do vértice que a gente está querendo representar, certo? Muito bem. Então, se a gente fosse pegar esse grafo aqui, isso aqui não é um dígrafo, não é um grafo, né? Nós não temos nenhum par ordenado, e se a gente fosse representar isso em função de lista de adjacências, então, partindo do vértice 1 aqui, quantos vizinhos esse cara tem? Ele tem 3 vizinhos, né? 3 vizinhos. O vizinho 2, ele é vizinho do vértice 2, ele é vizinho do vértice 4, ele é vizinho aqui do vértice 6. Então, a gente representaria esse elemento aqui, né? Por meio de lista aqui. Eu vou desenhar o formato de lista uma vez só, depois eu vou só representar os vizinhos. Então, o que a gente teria aqui? No 1, o primeiro vizinho dele, vamos colocar em ordem, né? Colocar em ordem. O próximo vizinho que a gente teria desse cara aqui seria o 4.
o próximo vizinho do 1 seria o 6, certo? Aí aqui esse cara acaba, certo? Muito bem. Então, por meio de lista de adjacência, a gente poderia representar isso aqui dessa forma. Em alguns casos, a lista de adjacência ela pode consumir menos memória do que se a gente for estar trabalhando com matriz de adjacências, né? Então, em alguns casos também a forma de busca que a gente poderia ter dentro para buscar os vizinhos de um dado vértice pode ser que facilite aí os elementos. Esse conceito de lista, pilha e esses outros elementos a gente vai estudar na disciplina de estrutura de dados, né? Então, aqui a gente está dando um conceito geral de como que a gente representaria, então, esses grafos e dígrafos, assim como a gente vai fazer quando estudar árvores, né? Muito bem, então, por meio de lista, a gente vai pegar aqui para o vértice 2. O vértice 2, então, ele também vai ser... Eu vou ter 3 vizinhos desse cara, né? Que vai estar relacionado aqui, então. Eu vou usar a denominação correta de lista só aqui em cima, certo? Então, eu vou só representar os vizinhos aqui, então. Seria o 1, né? Depois nós teríamos aqui o 3 e depois aqui o 4, né? Que seriam os vizinhos do 2. O 3, ele só tem 2 vizinhos, né? O 2 e o 4. O 2 e o 4. O 4 ele tem 1, 2, 3, ele tem 4 vizinhos, né? Então o 4 é um cara que tem muitos vizinhos. Ele tem o 1 como vizinho. Ele tem o 2 como vizinho. Ele tem o 3 como vizinho. E ele tem o 5 como vizinho. Opa, ficou um 8 aí. Ficou um 8 aqui. Vamos voltar aqui. O 5. Ok, os 4 vizinhos do 4. O 5, ele tem 3 vizinhos também. O 5, ele tem o 4 como vizinho, o 6 como vizinho e o 7. O 6 tem 2 vizinhos só, né? O 6 tem como vizinho o 1 e o 5. E o 7 só tem um vizinho. É o cara que menos gosta de vizinho, né? Só tem um. O 7 está relacionado aqui com o 5. Então, muito bem. Aqui nós teríamos, só lembrando, né? Então, a representação que a gente teria da forma correta, se fosse representar a polícia, seria esse formato aqui. Aqui eu só coloquei aqui a representação aqui dos vizinhos que a gente tem para cada um dos vértices. Essa mesma representação a gente pode dar no formato de matriz, né? Como a gente está aqui com... A gente tem 7 vértices, então essa matriz aqui, obrigatoriamente, ela tem que ser 7 por 7, né? Para conseguir representar todos os elementos. Por quê? Um vértice ele pode ser vizinho de todos, assim como dele mesmo, né? Então, para a gente agora conseguir construir essa matriz e verificar, o que a gente vai fazer? Lembrando que quando ele é vizinho de algum elemento, a gente marca essa matriz na posição IJ dessa matriz com 1, caso ele não tenha um vizinho relacionado com, vamos supor, o vértice 1, ele não tem como vizinho o 7. Certo? Se ele não tem como vizinho 7, então no elemento 7 aqui é marcado como 0, porque indica que ele não é vizinho do 7. Mas o 1, ele é vizinho dele mesmo? Não, não é. O 1 é vizinho do 2? Ele é vizinho do 2. Ele é vizinho do 3? Não é vizinho do 3. Ele é vizinho do 4? Ele é vizinho do 4. E do 5? Não é vizinho do 5. E do 6? Sim, ele é vizinho do 6. Então aqui a gente marcou todos os vizinhos que a gente tem relacionados aqui com o vértice 1. A mesma coisa a gente vai fazer com o 2, né? O 2, ele tem o 1 como vizinho, ele não tem ele mesmo como vizinho, ele tem o 3 como vizinho, ele tem o 4 em sua vizinhança, não tem o 5, não tem o 6 e não tem o 7. O 3 só tem o 1 e o 4 como vizinhos. Opa, não é para 4, é 1, né? É 1 aqui.
1 aqui, os outros elementos são 0. O 4 é vizinho do 1, ele é vizinho do 2, ele é vizinho do 3 e ele é vizinho do 5, né? Dos outros, ele não é vizinho, não tem os outros vértices em sua vizinhança. O 5, ele não é vizinho dele mesmo, ele não é vizinho do 1, ele não é vizinho do 2, ele não é vizinho do 3, mas ele é vizinho do 4, é vizinho... Opa. Ele não é vizinho dele mesmo, né? Mas do 4 ele é. Ele é vizinho do 4, não é vizinho dele mesmo. É vizinho do 6 e é também vizinho do 7. O 6, ele é vizinho do 1 e do 5, né? Só. Os outros, ele não é vizinho, não. E o 7, ele só é vizinho do 5, né? Então, dessa forma, a gente consegue montar uma matriz de adjacência e verificar quais são os vizinhos de cada um dos vértices que a gente vai ter aqui, certo? Então, aqui a gente tem 7 vértices. Essa matriz aqui ela tem que ser obrigatoriamente 7 por 7 para a gente conseguir observar todos os vizinhos que a gente tem para cada um dos vértices aí. Muito bem, então aqui tem a representação corretinha aqui, então, da matriz da adjacência, né? Eu fiz só uma linha lá. Então, e a representação que a gente tem da lista e a matriz aqui de adjacência, beleza? Em função daquele grafo lá. A mesma coisa ela pode acontecer para dígrafos, né? Então a gente pode utilizar as mesmas duas metodologias para fazer a representação de um dígrafo por meio de listas e por meio de matrizes de adjacências, só que levando em consideração que agora a gente está trabalhando com pares ordenados, né? Então a gente tem que observar, a gente marca a vizinhança de cada um dos vértices em função da orientação que a gente vai ter da aresta, certo? Então nesse elemento aqui, ó, a gente pode observar aqui, em função de lista aqui, que nós temos aqui, então eu vou fazer da mesma forma que o outro, tá? Eu vou fazer só esse primeiro elemento aqui com a representação correta. O 1, ele é vizinho do 2, né? Ele é vizinho do 2, certo? E ele é vizinho do 6, certo? Anteriormente, no nosso grafo, a gente teria marcado na nossa lista de adjacências o vértice 1 como vizinho do 4, né? Mas só que, na realidade, agora o 4 que vai estar relacionado aqui com o vértice 1. Então, essa nossa lista aqui, ela finda por aqui, certo? Ela finaliza por aqui. Finaliza aqui. Muito bem, para o 2. O 2, se a gente for verificar, o único elemento aqui que ele teria como vizinho aqui, nesse cara aqui, seria o 4, né? O 3. O 3, o 2 e o 4. O 2 e o 4. O 4. O 4 a gente tem o 1 e o 2. O 1 e o 2. O 5, a gente tem o 6 e o 7. O 6. O 6 não tem nenhum, né? Então vamos deixar em branco. Esse cara acaba aqui. Ele não tem vizinhos. E o 7? O 7 tem o 5. Então, dessa forma, a gente consegue representar a adjacência que a gente tem para cada um dos vértices para um dígrafo. Então, lembrando que o vértice 1, ele tem como vizinho o 2 e o 6, e não mais o 4, que nem a gente teria num grafo, certo? Da mesma forma, a gente pode ter essa representação aqui para uma matriz de adjacência. Agora, levando em consideração o mesmo que foi exposto anteriormente, para o 1,
agora a gente só tem como vizinhos do 1 o vértice 2 e o vértice 6, né? O 4 não faz mais parte da vizinhança desse elemento, né? Então, ele não é vizinho dele mesmo, mas ele é vizinho do 2 e do 6. Dos outros, nem um é vizinho dele. O 2 agora só tem como vizinho o 4, né? Anteriormente, ele tinha outros vizinhos adjacentes, né? Tinha outros vértices adjacentes a ele. O 3, ele continua tendo o 2 e o 4 como vizinhos, né? Que o 4, agora ele está relacionado somente com o 2 como vizinhos. O 5 está relacionado com o 6 e o 7. 6 e o 7. O 6 não tem nenhum, né? Não tinha na adjacência, também não vai ter na matriz, né? Na lista, não tinha na lista, não vai ter nem na matriz. E finalizando com o 7, o único elemento que tem, que ele tem como vizinho aqui, então, seria o 5. Muito bem, então aqui a gente teria a representação da forma correta aqui, com todos os elementos representados aqui na lista de forma correta, né? No exemplo, só fui listando os vizinhos, e a representação da matriz aqui, da adjacência, então, aqui para um dígrafo, certo? Se vocês quiserem dar uma pesquisada, verificar como que se implementa algoritmos ou pseudocódigos de algoritmos desses elementos aqui, nas bibliografias eu deixei uma das referências que eu utilizei aqui. Tem um livro que é gratuito, vocês podem estar baixando no link que está no final desse slide aqui, de uma professora lá da USP. Tem algumas implementações relacionadas a esses elementos aqui que foi mencionado aqui para vocês, beleza? Então eu vou deixar um exercício para esboçar um grafo aqui. Então a gente tem esses vértices aqui, com essa quantidade de arestas aqui, então utilizar a função de incidência aqui para representar esse grafo. Então, relembrando que a gente está querendo esboçar um grafo e não um dígrafo, então aqui esses pares são pares aqui, parte de vértices não ordenados, beleza? Muito bem, moçada, então aqui a gente tem as nossas referências, aqui o link para vocês conseguirem conseguir o livro, tá? É de graça, é free, tá? Não precisa pagar nada, é só baixar e aproveitar.